Olá pessoal, meu nome é Vitor Vieira, aqui é o canal Folha em Foco e hoje vamos falar sobre essa abominação que é a PEC da blindagem, que foi votada ontem, quase de madrugada ali, na virada da noite, a segunda votação, lá para as 11h30, e essas votações muito polêmicas, elas sempre são feitas ali, quase que na virada da noite, né? E o que seria essa PEC da blindagem? Como é que ela afeta o nosso país? Como é que ela afeta a política do Brasil? São algumas das coisas que eu vou trazer aqui para vocês hoje, mas antes, não deixe de se inscrever, não deixe de dar seu like, porque ajuda muito o nosso canal, principalmente esse projeto que está começando, ainda está engatinhando, né? É um projeto meu com o Carlito, que muitos de vocês já acompanham há bastante tempo, e para ajudar com que a gente continue a caminhar e que a Folha em Foco tenha vida longa, não deixe de deixar o seu like, deixar o seu comentário e de compartilhar com todo mundo que você puder. Mas vamos lá, o que mudaria essa PEC na prática, né? A gente tem aqui duas vertentes, a curto prazo e a longo prazo. O que mudaria a curto prazo? O que os deputados federais eles quiseram votando a favor dessa PEC? Eles queriam acabar, na verdade, com as investigações sobre as emendas PIX. A gente sabe que as emendas PIX, hoje em dia, são o grande alvo de desvio de verba no Congresso Nacional. Por quê? Hoje, elas não são nada transparentes. E desde 2024, está rolando no Supremo uma investigação para que essas emendas PIX elas sejam transparentes, para saber quais são as instituições que recebem, para saber como é que elas são transferidas, para que elas são destinadas. E temendo tudo isso, obviamente, os parlamentares que têm ali o rabo preso votaram para que essa PEC da blindagem ela acabe passando, porque assim eles não terão os seus rastros expostos. Mas a longo prazo, essa PEC ela pode dificultar investigações de organizações criminosas. E como assim, Vitor, organizações criminosas? Porque você imagine, há poucas semanas a gente viu aí o escândalo do PCC e como o primeiro comando da capital ele se entranhava no poder público através de postos de combustível e eles tinham vários imóveis na Faria Lima, que é a avenida mais cara de São Paulo, e todo esse dinheiro, obviamente, rolava para financiar muitos dos políticos que hoje atuam lá no Congresso Nacional. E aí, esses políticos, eles votavam por projetos de lei que eram favoráveis a que esse esquema todo ele nunca tivesse um fim, ele sempre se fortalecesse cada vez mais. Mas a partir do momento em que a PEC da blindagem ela venha à tona e ela de fato passe e vire uma emenda constitucional, né? Porque a gente não pode esquecer hoje, eu vou falar isso mais detalhadamente nos próximos tópicos, a gente não pode esquecer que hoje o executivo ele simplesmente não precisa sancionar, porque uma emenda constitucional ela é vista como apenas uma atribuição do legislativo. Então, caso ela passe, a gente tem aí uma porta aberta, não é uma janela não, é uma porta escancarada para que o crime ele apenas não atue nas entrelinhas, ele apenas não atue financiando políticos, eles virem os próprios políticos, os agentes que hoje fazem parte do PCC e de outras organizações criminosas, eles podem ver a partir do momento que a PEC ela vira uma emenda constitucional, uma porta aberta para se tornarem políticos, né? Porque, veja, se eles têm dinheiro para financiar campanhas de políticos, por que não eles virarem os próprios políticos e, a partir do momento que eles não precisarem ser alvos, desde que a própria casa não deixe que esses processos vão para frente, eles não podem virar também? Porque, veja só,
Aqui, e aí a gente vai entrar na parte do que muda. Todos os processos e investigação, caso a PEC ela vá para frente, elas só poderão acontecer, elas só vão rolar se antes uma votação e aprovação dos colegas parlamentares permitirem. Ou seja, digamos que você roube, você mate, você faça qualquer tipo de crime, tá? Você, agora, do jeito que tá, apesar de você ter algumas regalias parlamentares, você ter proteções porque você é um parlamentar, foro privilegiado, né? Enfim, você, depois que essa PEC passar, se ela passar, você só vai poder ser indiciado, só vai poder existir qualquer tipo de investigação caso os seus colegas votem para que essa investigação ela comece. Senão você pode cometer a rodo, à torta e à direito, qualquer tipo de crime que você simplesmente não vai ser sequer investigado, se os seus colegas decidirem que você não deve ser, né? E aí abre toda uma janela, uma porta para que você, se antes você financiava e agora com o seu próprio dinheiro você conseguiu se eleger, você compra ali dentro da casa da galera para votar, para que você fique simplesmente impune. Você jamais seja sequer indiciado. É um absurdo sem tamanho, e isso fica pior ainda, porque essa votação dos seus colegas, que você pode comprar à torta e direito, se você for do crime e você acabar se elegendo, é uma votação secreta. Ou seja, você não, a população brasileira sequer vai ter o poder de saber se você que passou por uma votação ali suspeito de cometer um crime, quem foi que votou a favor para barrar a investigação. Ou seja, é uma cortina de ferro, uma cortina de fumaça tão densa que vai fazer com que o nosso legislativo ele opere de forma completamente criminosa. Obviamente, a gente está dando aqui o voto de confiança, que nunca vai ter, mas ele tem a possibilidade de operar de forma completamente criminosa sem qualquer risco de ser pego. Isso é um completo absurdo. E aí tem ainda outra coisa aqui. O judiciário ele vai perder os poderes de busca, apreensão e bloqueio de salários. Porque é o que acontece hoje em dia. Quando você é acusado, né, existem indícios ali de que você cometeu algum crime, a Polícia Federal está investigando e chega até você, o judiciário ele emite ali busca e apreensão na sua casa, ele bloqueia os seus salários, ele bloqueia seus bens, mesmo você hoje tendo cargo. Então, se você hoje for corrupto, essa possibilidade da Polícia Federal fazer essa investigação, passar para o judiciário e o judiciário pedir essa busca e apreensão e esse bloqueio de bens simplesmente vai deixar de existir. Simplesmente vai deixar de existir. Ou seja, com essa PEC, essa atribuição que é do judiciário, ela vai ser sequestrada para hoje o parlamento. É como se você estivesse esvaziando o poder do judiciário e você fosse para o poder do legislativo. O legislativo vai acabar ficando mais forte. E isso, na verdade, é uma resposta, a justificativa para isso aqui. O legislativo hoje está se sentindo pressionado depois da votação do STF que condenou Bolsonaro e os outros 7 réus de crime contra a democracia, né? Tudo isso se fortaleceu depois da votação e da condenação dos 8 réus, incluindo Jair Messias Bolsonaro, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então essa é meio que uma resposta de dizer assim, olha, beleza, judiciário, você levou uma, o STF, você ganhou uma, mas a gente também tem como reagir aqui, e a gente vai reagir. E essa votação que rolou ontem foi a primeira fase dessa reação. Outra coisa bem importante que muda é que não são só mais os parlamentares quem ganhou a votação, quem tem um voto popular, que ganham foro privilegiado, não. A partir dessa PEC, caso ela passe, os presidentes de todos os partidos que têm maioria ali, que tem representação ali no Congresso Nacional, eles também passam a ter foro privilegiado. Veja,
Não é só mais aquela galera que você votou, que tem o voto, e que o foro privilegiado, ele vem meio que para proteger a vontade popular. Não. Agora, basta que o presidente do partido, mesmo sem ter mandato, uma pessoa comum, só porque ele preside um partido, o Valdemar da Costa Neto da vida, ele passa a ter foro privilegiado e assim ele não vai ser julgado pela justiça normal. Ele pode falar as besteiras que ele quiser falar, que ele não vai poder ser processado, porque assim como um parlamentar, ele vai ter a proteção como se ele fosse eleito. Olhe o nível desse absurdo. E aqui agora eu queria mostrar para vocês só uma comparação para vocês terem uma noção, mesmo que aproximada, tá? De como foi que o pessoal votou. Repare só, dos 88 parlamentares do PL, 83, todo mundo votou sim. Todo mundo do PL votou a favor dessa proposta. Todo mundo. E aí a gente percebe outra coisa até mais divertida aqui nesse caso. Veja, o PT, que é onde essa galera moralista tanto fala, né? Foi o partido onde a maioria votou contra, né? Só teve um partido, dois na verdade, onde todos votaram contra, que foi o PSOL e o PCdoB, que são partidos realmente mais à esquerda, mais radicais à esquerda. Mas do PT, dos 63 deputados que votaram, 51 votou contra, 12 a favor e 4 se abstiveram. E aí você percebe que todos os outros partidos, a maioria votou a favor. Aqui, ó, Republicanos, Podemos, PSB, PDT, só o PSDB que votou ali meio a meio, né, por incrível que pareça. Mas não, o PRD ali também votou 5 totalmente a favor. Foi o outro partido além do PL que votou completamente a favor. Mas isso é só para você ter noção de como a direita e a esquerda, né, a gente analisando aí na questão das inclinações de cada partido, votaram, para vocês terem a noção de que todo mundo fala, a esquerda que tá roubando, essa galera da centro-direita, né? A esquerda que tá roubando, a esquerda que não quer investigação, a esquerda que sempre barra tudo. E essa que é uma das votações mais importantes dos últimos tempos, que a gente sabe que hoje a grande roubalheira vem através dessas emendas, as emendas PIX, que não podem ser rastreadas. Justamente essa galera votou totalmente contra qualquer tipo de investigação, de possibilidade de investigação. O que quebra completamente esse tipo de argumento de que a esquerda não quer ser investigada, que a esquerda tem medo, enfim. E caso você queira saber se o seu deputado, como o seu deputado votou, se ele votou contra, se ele votou a favor, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site da Câmara dos Deputados, né, a votação nominal simbólica, a segunda votação, como cada um votou. E aqui você pode escolher por nome, você pode escolher por partido, você pode escolher por estado, que eu aconselho que você faça isso, tá? Porque por estado você consegue ver mais facilmente quem foi que você votou. E aí, né, você vai descendo aqui até seu estado, aí tem Bahia, Ceará, enfim. Você desce e você descobre como foi o deputado que você deu o seu voto, se ele votou contra ou a favor aquilo que você acredita. E aí você já aproveita que ano que vem teremos eleições a deputados federais e a senadores, e aí você já acerta seu voto ou confirma, né? Dependendo do que você acredita. Mas, gente, agora falando aqui de um pouco de teoria da conspiração, que de conspiração não tem nada. Existe uma forte conversa de que, na verdade, toda essa movimentação é simplesmente para pressionar que o PL da anistia ele vá para frente de forma irrestrita. E quais são os indícios que provam que isso pode realmente ser a verdade? Veja só, aqui nessa matéria da BBC, ele fala aqui, ó, PEC da blindagem aprovada na Câmara, o que pode mudar com proposta para dificultar. E aqui ele faz uma explicação, vou botar aqui na tela para vocês, aqui, ó. PEC da blindagem e tal. E aqui nessa parte que eu queria destacar, veja só. Pressionado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, convocou para a tarde desta quarta-feira, ou seja, hoje,
uma nova reunião de líderes partidários para discutir a votação de um requerimento de urgência da matéria, mecanismo que, caso aprovado, pode tornar a tramitação da proposta da anistia mais célere. Ou seja, você percebe aqui que esse movimento é para acelerar ao máximo a PL da anistia, e mesmo que no futuro o Supremo ele diga que essa seja uma pauta inconstitucional, mas vai servir como munição ideológica para a galera dizer assim, olha, veja, tá vendo que a gente aprovou, tá vendo que isso passou. E o STF que condenou o Bolsonaro, que é a ditadura do Supremo, derrubou mais uma vez e vai inflamar a população. É para isso, porque eles sabem que é muito difícil, primeiro, a PL da anistia passar no Senado. Mas vamos dizer que haja um milagre. E aí vamos dizer que Lula ele sancione, ele assine dizendo que vai passar. Né? Que isso é impossível de acontecer. Mas caso aconteça, o STF com certeza vai barrar, porque é inconstitucional, você não pode dar anistia a pessoas que foram condenadas por tentar derrubar a democracia. E aí você vai instalar um estouro de pólvora, né? Que eles estão contando com isso, para que a população brasileira entre em estado de ebulição, amigo. E aí é só caos. E eles querem, obviamente, lucrar politicamente com isso. A verdade é essa. E aí, qual é o grande trunfo da manga dessa galera? Olha essa matéria aqui do G1. PEC da blindagem ainda precisa passar pelo Senado, mas não por sanção de Lula. Veja o caminho. E aí, quando você vai para essa parte aqui, tem outra característica da tramitação de uma PEC, é que ela não precisa ser sancionada pelo presidente da República. Ou seja, se for aprovada pela Câmara e pelo Senado, o passo seguinte é ser promulgada pelo Congresso. E isso determina a Constituição de 88, que entendeu que modificações ao texto constitucional são prerrogativas do Congresso e não do Poder Executivo. Ou seja, isso é mais um trunfo da galera do Legislativo para dizer assim, ó, Lula, eu tenho poder na minha mão. Eu não preciso contar com sua assinatura para passar essa PEC aqui, não. Então, assim, você vai ou não vai para assinar a anistia? Você vai ou não vai deixar isso passar? Né? Então, assim, é um jogo que eles estão fazendo e que, por mais que seja, como eu disse, impossível que Lula assine de bom grado essa questão da anistia, eles estão jogando para. Eles estão fazendo uma aposta. É tipo um jogo de poker. Você está aqui apostando se sua mão é maior do que a do seu inimigo. Né? E aí, meu amigo, eu aposto que Lula não vai assinar, obviamente, a questão da anistia, e eles vão tentar até o fim. E aí, o rumo disso vai ser: o Supremo vai determinar que é inconstitucional, e eles vão adotar aquele discurso de que é a ditadura do Supremo, é a ditadura do Judiciário, e vão tentar inflamar a população nesse discurso, nessa linha aí. Pessoal, aqui é o Vitor do Futuro, tá? Eu tava editando esse material e aí eu vi que essa parte pode ter ficado um pouco confusa. Mas, resumindo aqui, o que eu quis dizer com essa teoria da conspiração, que de conspiração não tem nada, é que essa PEC da blindagem, ela vai ser usada, pode e vai ser usada como ferramenta de troca para passar a anistia. Então, se Lula não quiser assinar a PL da anistia, e provavelmente ele não vai querer assinar, eles vão passar como um trator, ou vão tentar passar como um trator, essa PEC da blindagem. E caso Lula aceite assinar, ceda a pressão do Parlamento, do Congresso Nacional, eles podem engavetar essa PEC da blindagem, entendeu? Foi mais ou menos o que eu quis dizer. Agora, vamos seguir com o vídeo que ele já tá acabando. E só mais uma informação para que você tenha sobre essa matéria aqui, que eu acho muito interessante você ter, é que essa PEC, o jeito que ela quer operar, né, que a Constituição quer, ela já foi válida. Aqui, ó. A PEC retoma, em partes, o texto que vigorou na Constituição entre 88 e 2001, que estabelecia que deputados e senadores somente poderiam ser processados criminalmente com autorização prévia. No período, segundo o levantamento do G1, o Congresso autorizou apenas uma ação e protegeu seus parlamentares em mais de 250 pedidos. Ou seja, está muito claro que se isso passar,
como foi em 13 anos de atuação, de 88 a 2001, só um passou. E 250 foram engavetados. Você imagine a desgraça que vai ser agora com esse Congresso que a gente tem, com o Centrão tomando conta, com o PL com a maioria dos deputados, que todos votaram a favor. É uma desgraça, é um estrago que não tem conta. Mas continue seguindo o nosso canal, continue recomendando. Se você achou esse vídeo útil, recomende para todo mundo que você conhece que possa se interessar sobre esse assunto. Não deixe de se inscrever, dê o seu like, porque ajuda demais o nosso canal a crescer. E espere para mais conteúdos como esse. Eu vou indo nessa e a gente se vê. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.